Oi, oi, gente. Vamos começar nossa live de yoga. Logo, logo a Ná já tá entrando. Nós vamos fazer a nossa live de yoga e conforme a Ná for falando as posturas, ela vai explicando para vocês para que serve, a região que trabalha. Oiê! Falei, deixa eu me subir um pouquinho, peraí. Tá. Isso agora ficou bom. Estamos Tô ajeitando, meio torta. nos ajeitando, né, para ficarmos num ângulo bom. Deixa eu só. Eu tenho avisado as pessoas da live e hoje eu esqueci. Oi, Soninha, boa noite. Estava eu aqui. Oi, tá, primeiro, né? Tudo bem com você? Oi, boa noite. Estava eu estudando para esta aula, que foi a pedido de uma aluna, né? E aí é difícil a gente falar sobre efeitos fisiológicos de um asana, porque quando a gente pratica yoga, eu vou dizer melhor, né? Quando a gente pratica Hatha Yoga, o asana é uma pequena parte daquilo que a gente pratica, né? Então, antes da gente começar, eu queria gastar uns 5 minutinhos explicando para vocês uma coisa bem importante. A yoga, ela surgiu como uma única yoga, né? Os textos descrevem yoga. E cada mestre foi através dos seus discípulos passando os seus ensinamentos. E é aquela história de cada conto aumenta um conto, né? É, Então aquela coisa do acabou telefone que sem fio, muitos né? acabaram, né? Exato. Então muitos acabaram colocando o seu próprio jeito, né, de prática. E aí a gente se dividiu em 21 principais técnicas de yoga, né? Todas são muito parecidas, gente, muito parecidas. As bases filosóficas são as mesmas, né? Então a gente tem a base de proteger o próximo, se proteger, respeitar o próximo, respeitar o mundo, né? A gente brinca que é como os 10 mandamentos da Igreja Católica, né? Na mesma pegada. Mas na Hatha Yoga, a gente tem muito a prática meditativa como forte. Então a gente pratica, não é, entendam, não é o tempo de meditação, é o que a gente faz para o ato meditativo, né? Então, todo mundo acha que quanto mais tempo você sentar para meditar, mais tempo você está meditando. E não é isso, né? Precisa ser importante a qualidade desse tempo. Deixa eu só pegar aqui meu carregador um segundo, que acho que a minha bateria vai acabar. Enquanto isso, pessoal, como tá Desculpa, gente. friozinho hoje, a gente sempre pede para vocês pegarem um cobertorzinho, tá? Então, para Isso. vocês no finalzinho, vocês não ficarem com frio. A aula passada foi muito engraçado, né? Nas fotos que a gente recebeu depois, É, das alunas com os bichinhos. Inclusive na live a né? minha entrou, não ficou na minha coberta. Então, assim, se É. você tiver mais com um bichinho e ele for pegar a sua coberta, pega mais coberta, tá bom? Então, gente, só concluindo, tudo que a gente faz é para isso, né? Para que a gente medite com qualidade. Não se prendam jamais ao tempo de prática que você está fazendo, né? Ai, eu preciso praticar 1 hora, eu preciso ficar 15 minutos em técnica meditativa. Gente, a gente não precisa de nada. A gente precisa comer, fazer xixi, cocô, e dormir. Todo o resto nós fazemos porque a gente quer, né? Então, assim, quando eu fui tentar montar essa live,
eu queria trazer para vocês que a técnica de yoga veio através de uma técnica de yoga que chama Ashtanga Yoga. Então saiu lá do Oriente e veio para cá através dessa técnica muito forte, que foi na época que os Beatles começaram a praticar yoga, que ficou bem famosa. Eles praticavam Ashtanga. E a Ashtanga é uma técnica de yoga que os asanas são muito fortes, né? Existe uma prática de asanas muito intensa. A ideia é que você leve o seu corpo ao máximo que você consegue para você se conhecer. Essa é a técnica de Ashtanga Yoga. Na Hatha não é isso que a gente faz, mas quando a yoga se popularizou através do asana, né? Você fica de ponta cabeça, então você faz yoga, né? E na Hatha não é assim que a gente trabalha, né? Não é assim o nosso conceito, não é assim a nossa filosofia. Mas nós utilizamos asanas para chegar ao corpo estável e uma mente estável para a meditação. Então, quando você está numa postura que não está confortável, ou seja, você não está estável, você está se agitando. E se você está se agitando, você não vai conseguir meditar, porque a mente precisa de calma. E se a mente precisa de calma, o corpo precisa estar em calma, o corpo precisa de uma prática que lhe acalme. É lógico que dentro das posturas de yoga existem bastante posturas de força, existem grandes posturas de alongamento, então você vai ter um desconforto fisiológico. Não é assim, quanto mais difícil for, então eu estou certa. Não. Dentro do que você está praticando, dentro daquilo que você está fazendo, o quanto você pode se doar naquele momento e entender que passou. Isso é um ponto essencial para a prática de asanas. A gente sempre acha que dá um pouquinho mais, né? Ah, eu vou mais um pouquinho, eu vou fazer mais um pouquinho, eu vou me alongar mais um pouquinho. É nesse pouquinho, pouquinho, pouquinho que geralmente as pessoas se machucam. E agita a mente. Isso é a pior coisa, você se agitar. A prática de asanas, ela deve te acalmar. Você fazendo uma postura, você fazendo um asana, você está olhando para dentro de você. Você está se verificando naquele momento, desde a pontinha do cabelo até a pontinha do dedo do pé. O que eu posso fazer para ficar cada vez mais confortável, né? Então, por isso que eu falo para os alunos, não faço a aula com vocês. Porque senão vocês ficam tão preocupados em fazer o que eu estou fazendo, que vocês não fazem o que vocês podem fazer de melhor naquele momento, né? Então, essa é a ideia da Hatha Yoga. Você vai ver que pouquíssimos professores de Hatha Yoga fazem prática junto com os alunos. Pouquíssimos, tá? Então, é assim, gente. É assim que a gente trabalha. É assim que a gente acredita, foi isso que a gente estudou. Então, não achem estranho, né? Não é que eu sou preguiçosa e não tenho vontade de dar aula. Muito pelo contrário. É porque de tudo que eu estudei, poucas pessoas sabem, mas eu sou fisioterapeuta de formação. Então, fisioterapeuta tem um olhar terrível para ver coisa errada, né? A Thalita sabe bem. A gente Até pega, demais. né? A gente pega a vírgula do fim da frase, né? Tipo, aquela coisa que não precisava, a gente consegue achar uma coisinha que dá para melhorar. Então, isso durante a aula é uma coisa que a gente trabalha muito. Olha, cuidado com os ombros, olha a cervical, para que vocês consigam encaixar cada vez melhor a postura e cada vez esteja mais voltado para si. Nunca num momento comparativo. É claro que hoje nós estamos vivendo uma pandemia, as coisas estão completamente diferentes. Eu nem sei o que seria dos idealizadores da Ayurveda e da Yoga vendo a gente falar na internet sobre isso, né? Porque isso não existia, então imagina que loucura, né? Muito menos praticar pela internet, né? Mas a gente faz essa forma, a gente mostra a Thalita fazendo as posturas para vocês, primeiro porque tem gente que nunca praticou yoga, né? Então não sabe o que é, então usa sempre um ato comparativo. O segundo é porque a gente não sabe com quem a gente está falando, né? Às vezes são minhas alunas, às vezes são alunas do espaço, às vezes são pessoas que já praticaram, mas às vezes são pessoas
que não praticam Hatha Yoga e nem sabem o que é Hatha Yoga como essência, né? Por isso que a gente utiliza a nossa modelo Thalita, tá bem? Mas a ideia é que a gente sempre fala isso nas aulas, né? Fechem os olhos, relaxem, procure estar perto de você. Mas é claro que se você tiver dúvida, pode olhar na tela tranquilamente. Quando eu fui montar essa aula sobre os asanas e os efeitos do corpo, eu lembrei desse livro que chama Técnicas de Yoga, né? Do Garrote. É um livro muito legal para quem estuda yoga. Para quem é aluno, não interessa muito, mas para quem é praticante, é muito bacana. Ele explica técnicas de yoga de uma maneira muito simples, de uma maneira muito confortável de ser lido. Então, se você tem interesse e não quer comprar o livro, pode me chamar que a gente pode conversar sobre isso, tá? E aí, eu li uma frase que eu gostaria muito de dizer para vocês antes da gente começar, para resumir o porquê que a gente faz asana. A utilidade do asana é para a prática de pranayama e meditação. Se não entendermos isso, podemos nos iludir e continuar a praticar eternamente vários asanas ao longo da nossa vida, sem nunca praticar verdadeiramente a yoga. Então, nós vamos praticar asanas, nós vamos fazer asanas, mas nós vamos fazer pranayama e nós vamos fazer o nosso tempo meditativo, tá bem? Tudo isso. Só um comentário que porque o Pilates sempre se assemelha, né, à yoga. Primeiro porque o criador da técnica do Pilates, ele buscou conhecimentos, ele também era praticante, né, de yoga. E uma coisa que ele diz é que nós devemos buscar pela qualidade e não pela quantidade. Quantidade no sentido de que nem você falou, vou ficar mais tempo, vou alongar mais. Aquela postura você não está aguentando mais a força, mas você quer fazer mais força. Não preze pela qualidade, pela quantidade, preze pela qualidade, porque o excesso na quantidade com baixa qualidade, você está muito próximo daquela sua linha tênue entre você se beneficiar e você se machucar, né? Então acho que é isso que é legal a gente ver também e a gente e assim, nós também não. O pessoal brinca, né? Ai, faz você também a aula, vem e mostra o exercício. Por que a gente não mostra? A gente tá nisso, o seu eu não sei, mas eu tô, nossa, 10 anos já, só do Pilates. É óbvio que eu vou fazer o exercício, a postura. Eu vou fazer muito melhor, muito mais bem feito, porque são 10 anos de prática. Não só praticando, como lendo, ensinando e tudo mais, e estudando. Então, para o aluno, para aquela pessoa que está do seu lado, ela ia te olhar, se você estivesse fazendo aquela postura de yoga, ia falar, uau, eu não consigo, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. E aquilo te frustra, aquilo é um sentimento negativo, né, para você. Não, muito pelo contrário. Fecha os seus olhos, faz você sua postura, faz você no seu limite. A yoga ela não é comparativa, o Pilates não é comparativo. Sempre me perguntam isso, eu já cansei de responder por WhatsApp. Se tem turmas intermediárias, turmas avançadas, gente, a gente não separa ninguém. Nós somos uma única turma, um único grupo. Fecha o seu olho e trabalha você consigo mesmo. Você vai ver que daqui a um mês, aquela postura que para você parecia muito difícil, hoje ela está mais tranquila. É você se superando dentro dos seus limites. E é isso que é lindo, né? Não é aquela coisa de falar, nossa, passei para a turma do intermediário. Não, não tem turma do intermediário, do avançado, do básico. Todo mundo vai crescer dentro de você. É você crescendo dentro da sua, do seu esforço, né? Daquilo que você busca. Então não tem essa de você sempre de comparação, por isso que eu ri quando você falou que por que você não faz a postura. Meus alunos falam a mesma coisa, né? Ai, mostra você, eu não vou mostrar, porque você, num primeiro momento, você nunca vai fazer igual nós fazemos, porque são anos de prática e estudo, né? Então faça você dentro das suas possibilidades, e isso já é excelente, já é fantástico. Exato. A Paola fez um comentário aqui na live e é exatamente isso, né? A yoga, ela é autoconsciência e autorresponsabilidade durante toda a prática. Então, é um controle de ego, gente, que é muito difícil, sabe? Você entender que o seu ego tá falando para você fazer.
Não é o seu corpo, não é a sua mente, é o seu ego te desafiando o tempo todo. O autocontrole do ego, quando a gente consegue controlar o nosso ego, a gente entra na parte do nosso ser como essência. Então você consegue se entender, se auto-perceber, né? Ter a autoconsciência de si. Então a gente treina o controle do ego em todos os momentos, em todas as práticas, em todos os asanas. Uma coisa que acontece muito durante a aula, a Paola com certeza vivencia isso também como professora, é que quando a gente faz uma postura para um lado, então a gente fez a postura para o lado direito, a gente pede para retornar, 90% dos alunos começa a fazer o do esquerdo, sem nem a gente ter falado. Porque é o automático, é ligar a chave e não perceber o que se está fazendo, né? E aí a gente sempre dá um sorriso e pede, espera um pouquinho, se observa, né? O asana, ele só é completo na sua observação após o retorno. Então, fazer o asana, estar na postura, só se torna completo a partir do momento que você para depois de ter feito e observa o que aquele asana fez em você. Então, hoje nós vamos fazer poucas posturas com autociência. Então, assim, eu vou falar para você o que está fazendo nos seus órgãos, o que está fazendo nos seus músculos. E quando a gente terminar, a atenção vai continuar sendo neste mesmo local que estávamos quando nós estávamos no asana. Tá bem? Uma coisa importante da gente falar agora, até um pouquinho antes, é que nem todo mundo sabe como é formado um músculo e também vocês não têm obrigação, né? A gente estudou isso, por isso que a gente sabe. Mas o músculo, ele tem uma película em cima dele que a gente chama de fáscia. Quando a gente compra uma carne no mercado de segunda, a gente consegue bem ver o que é uma fáscia. É aquela partezinha branca que fica em cima da carne, né? Então, nós também Bem temos isso, fininha, bem bem fininha. fininha. O que que acontece? Essa fáscia, ela é irrigada de sangue. Quando tá frio, a fáscia tá com menos sangue. Quando tá calor, a fáscia tem mais sangue. O que que isso quer dizer? Que quando tá frio, a fáscia fica mais difícil de se soltar. Então, o músculo até quer fazer o alongamento, mas a fáscia ainda tá devagarinho. Quando tá calor, isso é mais fácil. A fáscia tá mais livre e aí você faz o alongamento de uma forma mais fácil. Por isso que no inverno a gente tem que tomar bastante cuidado com o alongamento. Ai, mas fiz a minha aula em janeiro e minha mão estava no pé, agora está no tornozelo. Tudo bem, hoje está 14 graus. Possivelmente no dia que você fez essa aula que você colocou sua mão no pé, estava 35, né? Então, toda a fisiologia do corpo, gente, tem um porquê. O seu ato comparativo de asana deve ser feito nesta aula, nunca numa aula anterior, porque a consciência que você estava numa aula anterior era diferente, o seu estado mental era diferente, o ambiente, então os fatores externos eram diferentes. Tudo deve ser levado em conta. Nunca se compare. Ou porque a gente está na quarentena, está fazendo menos atividade, gente. Então é normal que a gente sinta maior dificuldade para fazer uma coisa que a gente fazia todos os dias, tá bem? Então fiquem tranquilas, façam tudo bem calmamente e tranquilos, né? Eu falo, tem tanta aluna mulher que agora eu só falo com mulher, tô ficando até meio doida. E fiquem tranquilos, vai ser tudo bem calmo para a gente ir conhecendo o nosso corpo, tá bem? Nós vamos começar deitados, com os pés no chão, deixa os pezinhos apoiados. Vamos tentar acomodar bem a nossa lombar. Então, a coluna, ela deve ficar encostada no chão desde a basezinha do osso do crânio até lá o finzinho do bumbum. A sua coluna deve estar sempre bem posicionada para a sua prática. Isso facilita com que você tenha uma melhor acomodação e uma melhor soltura dentro da prática. Então, relaxe um pouco, sente se você precisa fazer um pouquinho de ajuste e se observa durante um tempo. Sinta um pouquinho a sua respiração, relaxe bem. Dentro da nossa prática de yoga, nós preconizamos fazer os 6 movimentos da coluna. Durante a prática eu vou falando quais são e nós vamos começar
com alguns deles, tá bem? Então, antes da gente começar a movimentar a nossa coluna, só vamos despertar um pouquinho a nossa cervical. Puxa o ar, olha lá para o teto, o queixo vai lá para cima, cabeça apoiada no chão. Solta o ar, traz o queixo bem pertinho do corpo. Mais uma vez, puxou, estica lá para cima. Solta o ar e retorna lá embaixo. A última vez, puxou, estica. Solta o ar e retorna. Volta no centro devagarinho. Vamos usar a respiração para acordar os nossos ombros. Puxa o ar, leva os ombros na orelha. Solta o ar, desliza os braços lá para baixo, como se as mãos fossem pegar no pé. Puxa o ar, os ombros na orelha. Solta o ar lá para baixo, como se fosse pegar no pé. Puxa o ar lá na orelha. Solta o ar lá embaixo. Relaxa. Vamos abrir os dois braços na altura dos ombros. A palma da mão vai ficar para cima, porque isso facilita o alongamento do peitoral. Devagarinho, você vai deixar as duas pernas caírem para a direita e você vai olhar para a sua mão esquerda. Depois que você fez o seu movimento para construir o asana, veja se você está confortável. Então, relaxe bem as pernas e o quadril. Se você precisar ajustar o seu quadril, ajuste. E nesta primeira postura, onde nós estamos fazendo a rotação da nossa coluna. Este é um dos movimentos essenciais, a rotação da coluna. As nossas vísceras, o intestino, o fígado, a sua vesícula biliar, ela está sendo torcida com a manipulação do seu quadril. Nesta postura, nós também estamos alongando o nosso peitoral. É um músculo que fica entre o externo e vai até o nosso ombro. Ele tem um feixe que é na... Deixa eu pensar aqui. Como se ele estivesse saindo do seu externo e indo para o seu ombro. Ele tem esse feixe que ele se alonga numa forma do mesmo movimento do seu braço, como se ele estivesse continuando lá para trás. Quando a postura vai cedendo, uma forma da gente alongar melhor o peitoral é elevando um pouquinho a mão. É claro que isso só deve acontecer depois de algum tempo. Estávamos falando justamente da fáscia muscular, então demora o alongamento um pouquinho. Este também é uma postura em que fazemos a rotação da cervical, uma região tensa do nosso corpo, onde os músculos conseguem relaxar tranquilamente no chão. Sente um pouquinho a sua postura, desde a sua barriga, o seu tronco, a cabeça e as pernas bem soltas. Retorne com calma, alinhe a sua coluna e observa justamente essa região que acabamos de comentar. Fique bem presente no seu corpo. Vamos deixar agora as pernas caírem para a esquerda. Olhe lá para a mão direita. Novamente, esteja certo de que suas pernas e o seu quadril estão relaxados e bem posicionados. Você pode fazer ajustes, não há problema. Sente o alongamento lá no seu peitoral. Se está muito intenso,
Deixe a palma da mão virado para baixo. Ou aproxime um pouquinho a sua mão do seu corpo. O ombro deve estar relaxado no chão. Assim, a sua cervical consegue relaxar. Nós agora estamos torcendo o nosso tronco para o outro lado. Todos os movimentos de rotação e inclinação devem ser feitos para os dois lados. Vamos voltando devagar. Se observa, deixa os braços ao longo do corpo. E sinta novamente essa região que acabamos de conversar. Devagarinho, vamos abraçar os dois joelhos. E já sinta como a sua coxa toca o seu abdômen. Nesta postura, fica muito diferente respirar. O movimento respiratório que tenta acontecer lá no abdômen está preso. Observe. E agora puxa o ar. Quando você soltar, tira a cabeça do chão. Força no abdômen. Abraça bem forte a perna, como se você quisesse entrar entre os seus joelhos. Comprima bem o seu abdômen. Isso está fazendo um alongamento lá na sua coluna. O seu abdômen está fazendo força. Assim, o diafragma fica com dificuldades para descer até o abdômen e você ventila outras áreas do seu pulmão. Tente sentir onde você está respirando. Veja como é mais curto. Você está pressionando, dificultando o sangue entrar no seu abdômen. Solta o ar, desce a cabeça. Apoie os dois pés no chão. E agora sente o abdômen novamente. O sangue vai circular e a respiração vai ficar leve. A lombar está melhor acomodada ao chão depois do alongamento. Esteja presente sempre no seu asana, sempre na sua postura pós-asana, no relaxamento. E devagar, vamos estender as duas pernas lá para cima. As duas pontinhas dos pés vão ficar para o rosto. Lembre-se de acomodar a sua lombar. A lombar deve ficar encostada no chão. Vamos levar toda a nossa atenção para o nosso alongamento. Veja onde você sente alongar. Pontinha do pé para o rosto. E aí você consegue sentir a musculatura se alongando atrás da sua panturrilha. Às vezes conseguimos sentir o alongamento na nossa coxa. Tudo pela parte de trás. Faça bastante força para estender os joelhos agora, como se o nosso joelho fosse encostar lá na parede. E assim, fazendo força nos joelhos, inclina um pouquinho só as pernas lá para baixo, não muito. Veja como o seu abdômen precisou fazer força. O abdômen duro. Naturalmente, você acaba fazendo força na cervical, nos ombros e nos braços. Retorne a perna lá para a primeira postura, traga ela lá para cima, deixa ainda a pontinha dos pés para o rosto e veja como seus braços e a sua cervical acabaram relaxando. Então, é essa a intenção que nós temos. E mesmo que o abdômen faça força, tente deixar os ombros, a cabeça e os braços bem relaxados.
Força para esticar os joelhos. E vamos tentar inclinar um pouquinho novamente. Relaxa os ombros, solta a cabeça. Sente o abdômen fazer força. Vai com calma, lembra que a sua lombar precisa ser preservada. Então, não deixe a lombar descolar do chão. É uma inclinação pequena, só para sentir o abdômen trabalhar. Dobre os dois joelhos e apoie os dois pés no chão. Se observa, sinta o seu abdômen relaxar. Veja como as pernas também relaxam após o alongamento. Vamos abraçar a perna direita. Deixa a perna esquerda bem soltinha. Passa o abraço por debaixo do joelho. Puxa o ar. Quando você soltar, tira a cabeça do chão e estende a perna direita. Vamos puxar a nossa perna pra gente. Puxa bem, força. Pode deixar o joelho um pouquinho dobrado, não precisa estar totalmente esticado a perna direita, mas traga bem a perna para você. Volta dobrando o joelho e relaxando a cabeça no chão. Mantenha o abraço atrás do joelho direito. Vamos estender a nossa perna esquerda. Deixa ela caída lá no chão. E agora a gente vai manter toda a atenção ao movimento que a perna esquerda vai fazer sem a gente querer. Puxa o ar. Quando você soltar, eleva a cabeça. Estende a perna direita. E sobe novamente, puxando a perna direita para você. Puxa bem. É natural que a sua perna esquerda venha junto, porque os músculos das duas pernas estão se interligando lá no abdômen. E aí não fica tão fácil assim puxar a perna. Mesmo você fazendo exercício na perna direita, a esquerda está complicando a sua prática. Fique assim e dobre o joelho esquerdo novamente, apoiando o pé no chão. Veja se você consegue puxar sua perna direita mais um pouquinho. Dê uma aliviada. Isso é natural. As fáscias se conversam. Dobre o joelho direito, apoie a cabeça no chão, os dois pés no chão e compare um lado e outro. Agora que nós já temos a informação, nós vamos fazer só a segunda parte. Estende a perna direita no chão, relaxa a perna direita. Vamos abraçar a perna esquerda. Passa o abraço por detrás do joelho. Solta o ar e eleva a cabeça. Estende o joelho esquerdo. E força para puxar a perna. Relaxa a perna direita. Veja como ela acabou trazendo para você, como ela acabou deslizando para o seu corpo. Tenta relaxar bem. Solta, ela fica meio pendurada. As fáscias estão se conversando. Dobra o joelho direito, apoia o pé direito no chão. E agora tenta puxar mais um pouquinho. Veja se você consegue alongar um pouco mais a perna esquerda. Relaxa os ombros, cuidado com a cervical. Volta devagarinho a cabeça, traz o pé esquerdo no chão e relaxa. Se observa. Então, este é um asana em que fazemos a flexão da coluna, ou seja, nós levamos a cabeça em direção ao abdômen. Esse é um movimento essencial também na prática de yoga. Se você está grávida, não façam as duas próximas posturas. Fique no aguarde e só observe as nossas orientações.
Vamos devagarinho, virar de barriga para baixo. Agora nós vamos fazer o movimento de extensão da coluna. Então, deita a barriguinha para baixo. Antes de começarmos, já leva a sua atenção para a respiração. Veja para você como é respirar com o abdômen preso no chão. Se você ficar bem atento, talvez você consiga sentir o seu movimento respiratório na região da sua lombar e na região entre as suas escápulas. Se observe. Nós vamos deixar os pés bem juntinhos. As palmas das mãos vão ficar próximas aos nossos ombros. Deixa o bumbum bem contraído. Nós iremos fazer a cobra, lembrando que cobra não tem braço. Então, quem faz força é a coluna. O braço vai ficar aí relaxado. Deixa o bumbum bem contraído. Olha para frente e vai olhando lá para cima. Se você está com dúvida se está fazendo força no braço, veja se você, tirando as mãos do chão, consegue manter a postura. Se você conseguiu manter, é porque não estava fazendo força nos braços. Se não conseguiu, é porque estava fazendo força nos braços. E assim, na postura da cobra, nós estamos fazendo a extensão da coluna. O bumbum está todo contraído para que você estabilize bem a sua lombar. Isso faz com que o alongamento e a extensão da sua coluna seja potencializado. Então, deixa o bumbum contraído. O abdômen está sendo forçado para baixo em direção ao chão. E observe como a gente respira lá na região da garganta, lá na parte de cima do pulmão. Nós estamos irrigando a nossa glândula tireoide, levando sangue para dentro da glândula e ventilando o nosso pulmão numa das partes mais difíceis de respirar, lá na parte superior. Solta o ar e vem voltando lá para o chão. Novamente, leve a atenção para a região que acabamos de comentar. E veja como você se sente. Solta os braços, relaxa a cabeça. Quando estamos na postura, o abdômen está preso ao chão, diminuindo o fluxo de sangue dentro do abdômen. E quando relaxamos, o sangue irriga melhor todos os órgãos dentro do seu abdômen, inclusive a região do assoalho pélvico. Por isso que temos que ter um tempinho para tudo isso acontecer. Se a gente cola um asana no outro, nem dá tempo do sangue voltar a circular na região que estávamos trabalhando. A próxima postura, você vai fazer com bastante calma. Se você já é praticante, vai ficar um pouquinho mais tranquila. Se você não é praticante, tome muito cuidado para você não machucar a cervical, tá bem? Você vai dobrar os dois joelhos e vai pegar os pés com as mãos. Os joelhos vão ficar os mais próximos que vocês conseguirem. É claro que se as suas mãos não conseguiram chegar nos seus pés, não continue a postura, fique só aí. Ou, se você tem problema nos seus joelhos, não force, porque a postura vai exigir dos seus joelhos. Então, nesta postura, nós vamos fazer uma extensão um pouco mais intensa. Tome cuidado. Quem vai fazer força vai ser os pés para se afastar do bumbum e não o tronco.
Então, os joelhos vão ficar os mais próximos que você conseguir. Você vai olhar para frente. E depois que você olhar para frente, os pés vão se afastar do bumbum e você vai estender a sua coluna fazendo o arco. Cuidado para não deixar o joelho cair para fora. E se você tiver consciência daquilo que você está fazendo, você consegue se corrigir sem se machucar. Sente nessa postura que o seu ossinho do quadril está preso no chão, você está irrigando o seu assoalho pélvico. Estamos respirando de uma forma superior lá no tronco. E estamos fazendo que o sangue circule lá no abdômen. Então faça força. Cuidado com a cervical. Venha voltando os pés para o seu bumbum. Vem descendo a cabeça devagar. E relaxe. Veja que até na sua respiração você balançava nessa postura do arco. Para você ver como o seu abdômen estava preso. Sente a região do tronco, do abdômen e lá do quadril. Você fez bastante força nas pernas, então a fáscia muscular lá das suas coxas agora estão mais livres. E isso vai facilitar com que a gente faça as nossas próximas posturas, pois a maior parte do nosso encurtamento está nas pernas. Vamos descansar um pouquinho lá na postura da criança. Deita lá nos tornozelos. Relaxe bem o seu corpo. Nós já fizemos a rotação da coluna. Nós já fizemos a flexão e a extensão da coluna. E na próxima postura, iremos fazer a inclinação. Esses são os movimentos essenciais. Na postura da criança, nós não estamos fazendo nenhum movimento essencial da coluna, mas nós estamos relaxando completamente a nossa lombar, diminuindo todo o esforço e toda a carga que a gravidade naturalmente exerce na nossa lombar. Esta é uma postura muito boa para quem tem lombalgia. É claro que às vezes a cabeça não toca no chão assim como a Thalita está fazendo. Mas não tem problema, porque se a sua cabeça não tocar ao chão, você pode deixar as mãos embaixo da testa. E às vezes até fazer copinhos para que a sua testa consiga relaxar. E também tanto faz se o braço está para frente ou para trás. Assim como a Thalita está com os braços para frente, nós ventilamos melhor a base do pulmão. Então, nós conseguimos ventilar melhor o nosso corpo. E ventilar melhor o nosso corpo significa oxigenar melhor os braços para trás, tá? Se você puder colocar os braços para trás, na postura aí da criança mesmo. Isso. Nós estamos fazendo um relaxamento maior dos ombros. Então, tudo depende, gente, do que o seu corpo está pedindo naquele momento. Às vezes, essa postura com os braços para trás nem é tão confortável, mas está relaxando um pouco os seus ombros. Mas às vezes você precisa oxigenar melhor, então os braços para frente é mais confortável. Cada nuance muda o objetivo da postura e só você sabe o que você precisa. Puxa o ar, quando você começar a soltar, desenrole a coluna bem devagarinho, sentando lá nos seus tornozelos. Relaxe. Se observa um pouquinho. Nós ficamos com a cabeça para baixo. O fluxo de sangue foi lá para a cabeça. Então, quando você retorna, retorne devagar. O fluxo de sangue lá para a cabeça é importante. Faz com que as nossas células da cervical sejam melhores irrigadas pelo nosso sangue. E vamos nos sentar com as pernas cruzadas. Senta bem sobre os seus isquios, que são os ossinhos do nosso quadril.
Coluna bem retinha. Feche os olhos. Observe o seu corpo até agora. Veja como você se sente. E muito devagar, puxe o ar, eleve os 2 braços lá para cima e una as palmas das mãos. Relaxe os ombros lá embaixo, cuidado com a sua cervical. Esta é a postura da montanha. Uma postura em que procuramos imobilidade. Nessa postura, estamos trabalhando mais a consciência do nosso corpo, para que a gente consiga ficar imóvel. Meditar é estar imóvel. Meditar é ausência e controle daquilo que fazemos. Então, esta é uma postura e que controla a imobilidade. Então, diminui seu esforço, sinta como a base do seu pulmão fica mais ventilada quando você está assim, com os braços para cima. O seu abdômen precisa fazer um pouquinho de força, mas não é muito, comparado com a força da sua coluna para manter a coluna ereta. Você está ativando os músculos da sua coluna, irrigando os seus músculos de sangue e aumentando o seu espaço entre as vértebras. O próximo movimento é muito calmo e bem pequeno, porque a nossa coluna, para inclinar, não pode ser intensa. Então, inclina um pouquinho o tronco para a direita. Os braços vão juntos, a cervical vai junto. Só não deixa o bumbum esquerdo elevar. O bumbum esquerdo fica lá no chão. E agora respire e sinta lá no tórax esquerdo. Como que é para você respirar nesta região? Se você não está conseguindo sentir a diferença, puxe o ar profundamente 3 vezes. Você está afastando e melhorando o encaixe, o espaço para os seus órgãos. O abdômen e o tronco se conversam o tempo todo. Retorne devagarinho ao centro. Veja se você ainda está com os braços alinhados e os ombros relaxados. Inclina um pouquinho lá para a esquerda. Sinta agora o bumbum direito bem fixo no chão. E respira lá no tórax esquerdo. Se não conseguiu sentir ali a respiração no tórax esquerdo, respire profundo 3 vezes. Volta devagarinho. Traz as mãos na frente do peito. Relaxe os seus braços e sinta o seu corpo. E assim, sentadinhos, nós vamos fazer um pouquinho de pranayama. Olhos fechados. Nós vamos respirar em 4 segundos. Segurar 4 segundos. E soltar o ar em 8 segundos. Nós vamos fazer 2 ciclos juntos. Vamos começar. Puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Segura. Soltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxou. 1, 2, 3, 4. Segura. Soltou. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8. Relaxa. Vamos continuar. Contagem mental. Vamos começar. Puxou. Faz a sua contagem e eu vou explicar para você o que está acontecendo. Quando você puxa o ar assim tranquilamente, durante 4 segundos, você expande melhor a sua caixa torácica. Às vezes você pode sentir até que você está crescendo na vertical, ou até que seu abdômen está expandindo para que haja espaço para o ar entrar nesses 4 segundos. E a hora que você faz a pausa, naturalmente você contrai o músculo da garganta, o abdômen acaba se travando um pouco, e você deixa o ar lá preso e o músculo se alongando no seu corpo. Os alvéolos bem cheios de ar e expandidos. E quando você solta o ar assim, bem devagar, você controla mentalmente o tempo que você tem para soltar o ar. E consegue soltar o ar de uma forma tranquila e inteira. Não fica sobrando ar lá dentro que não é necessário. Você usa o seu abdômen para soltar todo o ar, chegar até o final. Melhora a sua ventilação e neste momento você está acalmando a sua mente. Próxima vez que soltar o ar, relaxe, respire tranquilo. E é assim, quieto e imóvel, que nós vamos permanecer por alguns instantes. Isso é meditar. É controlar o que pensamos por alguns instantes. Leve a atenção ao seu presente. Leve atenção aos efeitos da sua prática. E fique aí no seu corpo. Fique no seu agora, só observando a respiração natural do seu corpo. Relaxe e respire. Devagarinho, vamos unir as duas mãos na frente do peito.
Eu agradeço muito pela presença. Agradeço muito por esta oportunidade. E principalmente por mais um dia vivido com saúde. Uma boa noite. Namastê. Namastê. Tudo bem? Tudo? Hoje não teve relaxamento profundo, né? Savasana. Mas é porque a gente tinha algumas coisas para explicar antes. Gente, qualquer coisa que vocês tenham de dúvida. Ah, eu faço uma postura X, que eu queria saber qual é o efeito no meu corpo. Essa postura eu gosto, essa postura aí eu não gosto. Pode perguntar que nós tentamos responder vocês. Eu espero que tenha sido um pouquinho esclarecedora em relação à prática, o porquê que a gente faz algumas coisas de forma lentamente, que a gente faz algumas coisas, alguma alteraçãozinha que a gente faz em uma postura muda completamente o efeito daquilo que a gente quer atingir, né? Os textos descrevem que nós temos 64 posturas, mas na verdade a gente pode ter a possibilidade de 6.000. Porque qualquer coisinha que você mude, muda o efeito da postura. Tá bem? Mais uma vez, gente, muito obrigado pela presença. Sem vocês, nada disso é possível. Amanhã nós temos audioaula de yoga, então quem quiser a audioaula é só mandar mensagem pelo WhatsApp, que a Thalita ou eu mandamos para você, sem problema e sem custo nenhum. A ideia é que vocês permaneçam praticando yoga. A repetir o nome do livro pelo WhatsApp, pode deixar que eu mando sem problema nenhum. É um livro bem técnico, viu, Rê? Mas é bem legal. E é isso, né, tá? Acho que é isso. Quinta-feira a gente tem pouco recado, né? É porque foi a semana toda já. Acho que foi a semana toda já. Foi a semana toda. Mas lá para o sábado, para o domingo ou para segunda, né? Lá para o começo da semana, a gente divulga a semana que vem o que nós A agenda teremos, já da tá? semana que vem. Programa da semana que vem. Dúvidas, sugestões, pode mandar, por favor, que a gente agradece. Quanto mais vocês mandarem de sugestões, melhor, tá bem? Melhor. Acho que é isso. Gente, como todas as lives, não posso deixar de falar. Fiquem em casa. Só isso que pode salvar a vida do próximo. Assim como a sua vida é importante, a vida do próximo também é. Tá bem? Tudo isso vai passar, gente. Tenho certeza que uma hora ou outra isso vai acabar. Tá bom? Super beijo, tá? Mais uma vez, muito Tchau, obrigada tchau, pela gente. participação. Tchau, gente. Bom restinho Obrigada. de semana, bom fim de semana. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.